Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e quero levar para você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da ciência geográfica. Então pegue seu caderno, caneta, lápis e borracha e anote aqueles conteúdos que serão apresentados nessa nossa aula, além de anotar também os objetivos da aula de hoje que vão aparecer na tela para você. Confere aí, ó! Nós vamos compreender os principais problemas ambientais de dimensão global, além de entender os processos responsáveis pela sua geração e agravamento. Nessa nossa aula, nós vamos tratar de problemas ambientais, ou seja, o que causam os problemas ambientais e também as consequências desses problemas ambientais para o ser humano e para o planeta. Haja vista que o nosso habitat é o planeta Terra e toda e qualquer ação que tivermos para com esse planeta, nós sofreremos com as consequências, quer essas ações sejam positivas ou sejam negativas. Dá uma olhada aqui, ó, para a gente pensar juntos aqui, ó. Vamos pensar juntos. Você sabe o que são problemas ambientais? Você sabia que os impactos ambientais não respeitam as fronteiras entre os países? Quer dizer que, por mais que uma empresa venha a emitir uma grande carga de poluentes na atmosfera, esses poluentes que serão emitidos e que serão lançados na atmosfera, eles não ficarão apenas nesse território. Em função da dinâmica da atmosfera, todos esses poluentes estarão se dissipando pela atmosfera, comprometendo todo o nosso planeta, toda a vida no nosso planeta. Vale também para quando as empresas lançam dejetos, rejeitos nos oceanos. Em função da dinâmica das águas dos oceanos, esses resíduos, esses dejetos, esses rejeitos vão contaminar todas as águas dos oceanos, comprometendo a biodiversidade, a pesca e também uma série de comunidades que dependem dessas águas para a sua sobrevivência. É importante percebermos que as mudanças, esses problemas ambientais, eles vão influenciar na vida de toda a população do nosso planeta. E olha o que são problemas ambientais. Mas antes de eu ler a definição, eu quero que você observe com bastante atenção a imagem que vai aparecer do lado esquerdo da sua tela. Observe ali a quantidade de lixo que encontra-se descartado sobre uma área e o nosso planeta ali no meio. Todo o lixo, todo o rejeito, toda a poluição que lançamos para o nosso planeta, ela permanece no nosso planeta. E esse planeta, chamado de planeta Terra, é o nosso habitat, é onde nós vivemos. Olha aqui, ó, problemas ambientais são fenômenos que prejudicam o equilíbrio ambiental, pois decorrem do uso do meio ambiente como fonte de recursos para a produção econômica e como recipiente de resíduos da produção e consumo. Então nós vamos utilizar os elementos da natureza para a nossa produção econômica, para suprir as nossas necessidades e tudo aquilo que nós não queremos, nós vamos lançar sobre esse mesmo planeta, esse mesmo meio natural. E as ações poluidoras, as ações poluidoras realizadas num determinado local ultrapassam as fronteiras dos países e trazem consequências globais, que, conforme já dito anteriormente, os problemas ambientais não respeitam as fronteiras dos países. E olha aqui na tela essas questões que nós temos aqui, ó. A questão ecológica, ou seja, problemas ambientais quando eles vão envolver as questões ecológicas. Nós temos o quê? A perda da biodiversidade, a poluição do ar, do solo, da água, o aquecimento global, o desmatamento, a escassez de água e as enchentes. Já quando falamos da questão produtiva, nós temos o desperdício de matéria-prima e energia, acúmulo de resíduos, uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas, além da prática da mineração. E a questão social, os problemas ambientais envolvendo as questões sociais, fome, falta de moradia, doenças, concentração de renda, falta de saneamento básico, entre outros. Perceba que os problemas ambientais eles vão influenciar nessas várias esferas. Esfera ecológica, esfera produtiva e também na esfera social, na vida das pessoas. E aqui, ó, nós vamos ver o que? Nós vamos trabalhar com os principais problemas ambientais do nosso planeta. Quais os principais problemas ambientais que nós temos aí no nosso planeta? Poluição atmosférica, o efeito estufa, o aquecimento global, destruição da camada de ozônio, chuva ácida,
desmatamentos e a mineração. E você já viu o que apareceu na tela para você agora? Nossa primeira atividade. Anote no seu caderno a pergunta e na sequência você vai colocar a resposta. Então, acompanha comigo a leitura. Atualmente, percebemos que a ação humana vem transformando as paisagens do nosso planeta e que nem sempre essas transformações apresentam aspectos positivos. É a partir desse entendimento que surge o conceito de problemas ambientais, que significa, afinal de contas então, o que significa problema, o que significam problemas ambientais? Reloginho na tela e atividade também na tela para você. Muito bem, vamos conferir aqui a resposta, dá uma olhada na tela aqui, ó, sendo que os problemas ambientais são fenômenos que prejudicam o equilíbrio ambiental,
pois decorrem do uso do meio ambiente como fonte de recursos para a produção econômica e como recipiente de resíduos da produção e consumo. Então, esses problemas ambientais eles estão associados às nossas atividades, à nossa relação para com o meio natural, seja para a produção econômica, seja na exploração de recursos naturais ou também no descarte daqueles itens que nós já utilizamos e nós julgamos eles não mais adequados ou necessários. Olha aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho agora sobre poluição atmosférica. Ao falar de poluição atmosférica, nós vamos perceber que ela está relacionada à emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, todos os gases que são emitidos por veículos, por fábricas, todos os gases que são lançados na atmosfera, eles vão contaminar e vão poluir o ar. E esses gases têm efeitos nocivos, alterando a dinâmica natural da atmosférica de dissipação do calor, promovendo a aceleração do aquecimento global, promovendo também ilhas de calor e uma série de situações que vão ser vistas aqui, ó. Observando a imagem, você vai ver ali, ó, uma série de chaminés emitindo gases poluentes para a atmosfera. E esses gases ali poluentes, muitas vezes eles não recebem um tipo de tratamento prévio. Então as chaminés, dependendo da legislação ambiental de cada país, elas não vão dispor de filtros, não vão dispor de processos que reduzam os impactos ambientais. Então elas vão ser grandes poluidoras. E nós temos atualmente vários países do nosso planeta onde a legislação ambiental não é muito desenvolvida, fazendo com que as indústrias instaladas nesses países representem esse tipo de situação que você pode ver na imagem que aparece na tela. E aí nós vamos falar do efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Entenda como é que ele funciona. Quando a gente fala no efeito estufa, nós estamos falando na concentração do calor que é enviado pelo Sol, da radiação solar que atravessa a atmosfera e que se concentra na camada interior na superfície do nosso planeta. Então a atmosfera ela vai agir como um filtro, impedindo com que toda a radiação que venha do Sol atinja a superfície do nosso planeta. Mas também essa radiação que atinge a superfície do nosso planeta, uma grande parte dela ela é armazenada na atmosfera, fazendo com que a gente não tenha uma grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura entre momentos com luz do Sol e sem luz do Sol. Se observarmos a Lua, que não dispõe de atmosfera, nós vamos ter uma amplitude térmica de mais de 200 a 250 graus entre áreas que são iluminadas e áreas que não recebem luminosidade solar. Então, essa diferença se dá em função da não existência do efeito estufa. Então, não existe uma atmosfera que filtre parte da radiação, então toda a radiação incide diretamente e a partir do momento que não existe mais radiação solar, toda aquela radiação ela acaba se perdendo no espaço sideral. Já no nosso planeta não, a atmosfera ela vai concentrando, ela vai reunindo, vai mantendo o calor, fazendo com que a vida seja possível, tanto nas horas em que nós temos sol, filtrando a maior parte da radiação, e também nos momentos que não temos sol, garantindo uma temperatura adequada para a existência de vida no nosso planeta. E aí quando a gente fala nesse efeito estufa, ó, observe justamente essa imagem aqui, ó. Nós temos os raios solares aqui atingindo a superfície do nosso planeta, uma parte deles é refletida, uma outra parte vai se dissipando no espaço, mas uma parcela significativa do calor fica na atmosfera, fazendo com que nos momentos em que não temos luz do sol, a diferença de temperatura seja menor. E aí nós vamos perceber que nós temos ali, ó, verifique o esquema sobre o efeito estufa. Os principais gases, então quando nós temos ali uma concentração de dióxido de carbono, de metano ou de monóxido de nitrogênio, nós vamos ter uma aceleração desse efeito estufa. Nós vamos ter uma concentração maior de calor do que que ocorreria por meio de processos naturais. E isso sim sendo prejudicial à vida nessas regiões. E aí também vamos falar da camada de ozônio, que é uma camada que tem por principal objetivo contribuir como
agir como um filtro sobre o nosso planeta, impedindo que raios que sejam nocivos para o nosso planeta, para a nossa vida, que venham a atingir diretamente o nosso planeta. Porém, em função da emissão de gases na atmosfera, nós tivemos momentos da história onde essa camada de ozônio apresentava um grande buraco, grandes furos, aonde a radiação poderia atingir diretamente a superfície do nosso planeta, comprometendo diretamente a vida das pessoas e dos seres vivos. Em função de uma série de mudanças comportamentais, de legislações, principalmente no uso de aerossóis, nos aparelhos de refrigeração, aonde gases que contribuíam para o efeito estufa foram substituídos por outros gases que não são nocivos à camada de ozônio, nós viemos obtendo uma redução nesse buraco da camada de ozônio, que é o que pode ser observado aqui nessa imagem aqui, ó, que nós tivemos uma redução do buraco da camada de ozônio. E aí nós também temos que falar do aquecimento global. Sabe-se que aquecimento global é um processo natural. Se observarmos desde a época da glaciação até os dias de hoje, consegue-se constatar um aumento gradativo na temperatura do nosso planeta. Mas sabe-se também que, a partir do desenvolvimento da sociedade industrial, esse aumento da temperatura ele se potencializou. Então ele se tornou muito mais acentuado, a temperatura passa a subir muito mais rapidamente. E o que é o aquecimento global? É justamente esse aumento da temperatura média do planeta, que é um processo natural, porém que foi potencializado significativamente pela ação humana, em função da emissão de gases poluentes e de modificações na estrutura da atmosfera que faz com que a temperatura do nosso planeta venha a aumentar. E ali quais são as consequências do aquecimento global? É uma previsão do aumento da temperatura do nosso planeta, derretimento das calotas polares e o aumento do nível dos oceanos em função do aumento da temperatura, o gelo vem a derreter. Também temos a extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, além da alteração na dinâmica das chuvas e dos ventos, riscos de conflitos em decorrências de escassez de recursos naturais e modificação nos padrões da produção agrícola, além de problemas de saúde para a população em geral. Então, algumas consequências, algumas coisas que podem acontecer em função justamente do aquecimento global, das mudanças na temperatura do nosso planeta. E aí nós vamos ter também a chuva ácida. Chuva ácida, ela se caracteriza por uma chuva que é carregada de poluentes. Todos aqueles gases, aquelas partículas de elementos que foram lançados na atmosfera vão se acomodar nas nuvens, se juntando às gotículas de água. E aí o que vai acontecer? Quando ocorre a precipitação, a chuva, todos aqueles poluentes que lá se alojaram, que se relacionaram entre si, que fizeram novas ligações químicas, todos esses poluentes vão acabar atingindo novamente a superfície do nosso planeta, resultando assim na chuva ácida. E essa, por sua vez, podendo corroer as superfícies de forma muito mais acelerada do que ocorreria se a chuva não tivesse poluentes. A gente consegue ver justamente isso nessa imagem que está do lado direito da sua tela. Nós temos ali uma estátua feita de cimento, que está fazendo a ornamentação, a decoração da fachada de um prédio. E o que aconteceu? Em função da chuva ácida, dessa chuva carregada de poluentes, ela veio promovendo o desgaste desse cimento, veio promovendo o desgaste dessa escultura, fazendo com que ela perdesse a sua forma. Isso podendo ser visto nessas situações, mas também percebido em veículos quando ficam expostos ao tempo, que aí começa a se ter a corrosão da pintura e uma série de outras formas que nós podemos perceber também nos telhados e outras tantas formas. E aí o desmatamento. Desmatamento também prejudica significativamente a vida no nosso planeta. E as principais causas do desmatamento permanente no mundo, o percentual aqui, ó, nós temos as empresas de commodities, silvinicultura, incêndios florestais e agricultura. Então, são essas as ações que estão principalmente comprometendo e causando o desmatamento do nosso planeta. Além dessas questões, vale um destaque também para a atividade mineradora.
pois esta, para ocorrer, também há necessidade do desmatamento, da retirada de toda a cobertura vegetal e também da modificação de toda a paisagem, do relevo, de todos os elementos, conforme você pode ver na imagem que aparece do lado esquerdo da sua tela. Uma área de mineração que foi totalmente devastada, toda a vegetação, todo o relevo foi modificado, toda a vida animal e vegetal que ali existia já não deixa de existir em função de todas essas modificações que foram promovidas pelo ser humano para garantir as atividades econômicas e a mineração. E agora sim, ó, nossa segunda atividade para você na tela. É comum as pessoas tratarem os termos aquecimento global e efeito estufa como sinônimos, o que na verdade é um grande equívoco. Assim sendo, defina aquecimento global e efeito estufa. Afinal de contas, o que é o aquecimento global e o que é o efeito estufa? Coloca no teu caderno que daqui a pouquinho a gente confere.
Muito bem, o que você colocou aí na sua resposta? Vamos conferir aqui, ó. O aquecimento global refere-se ao aumento das temperaturas médias da Terra. Como consequência, temos o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, além das alterações de ecossistemas, entre outras tantas modificações. Já o efeito estufa é um fenômeno natural de conservação do calor emitido pelos raios solares na superfície do nosso planeta. Então é importante você não confundir aquecimento global e efeito estufa, sendo que são dois conceitos que são distintos, têm significados distintos. E o que nós tratamos nessa nossa aula de hoje? Ó? Nós falamos sobre os impactos ambientais globais ocasionados pela ação humana. Então nós fizemos essa análise de como nós, seres humanos, estamos influenciando sobre a vida do nosso planeta, sobre o nosso planeta, quais as causas e quais as suas consequências. Agradeço a você, aonde quer que você esteja, pelo envolvimento e dedicação e por permitir a nossa entrada aí onde quer que você esteja. Um forte abraço e até!